E aí, pessoal, aula de História de Rondônia e formação histórica e povoamento da Bacia Amazônica e de Rondônia. Nós temos três rios importantes no rio Madeira, o rio Mamoré, que corta ali a região de Guajará-Mirim, e o rio Guaporé, que passa ali em Costa Marques. Bem, os rios da Amazônia sempre foram navegados por aventureiros que vieram em busca da preagem de índio, da prospecção do ouro e drogas do sertão. Produtos importantes, temperos, aves exóticas, alimentos, etc. Primeiro foi o Vicente Inês Pison, que descobre a foz do rio Amazonas, chama ele de Santa Maria do Mardeuce. O segundo, Francisco Orellana, que desce o rio Amazonas até a Cordilheira dos Andes, a nascente dele, chegando até o Oceano Atlântico. Depois, Aleixo Garcia percorre o rio Guaporé até chegar no Paraguai. Qual era o contexto geopolítico da época em que os navegadores passaram aqui pela Amazônia, né, navegando nos nossos rios? O contexto era que o Brasil estava dividido no Tratado de Tordesilhas. Tá? Então, vários navegadores, tanto os portugueses quanto os espanhóis, vieram para cá. Mas, em 1640, entre 1580 e 1640, nós tivemos a União Ibérica, entre as coroas de Portugal e coroa da Espanha. Com isso, não existia mais a dificuldade deles ficarem disputando entre si a navegabilidade destes rios. Então, uma parte da galera veio para cá em busca dessas aventuras. Beleza? Lembrando que a parte amazônica era da Espanha, mas com a União Ibérica acabou essa situação e não deu em nada, entendeu? Bem, em 1616 foi construído o Forte do Presépio. Cada fortificação tinha como função a proteção da região contra invasores, e aí, no caso, os portugueses construíram o Forte do Presépio, apesar de estar no período da União Ibérica, né? E aí, nós vamos para as bandeiras, que vinham aqui em busca de drogas do sertão. Primeira bandeira, 1637, Pedro Teixeira vai realizar as primeiras demarcações portuguesas, inclusive navegando o rio Madeira. Difícil demais atravessar as 21 corredeiras desse rio tão importante. Depois, Antônio Raposo Tavares, que saiu lá de São Paulo, do rio Tietê, né? Saiu do rio Tietê, passou pelos rios Guaporé, Mamoré, Madeira e Amazonas. E ele fez o caminho mais difícil, que foi subindo. Ele não foi descendo a correnteza, ele foi subindo o Alto Madeira. Então, procurando cacau, baunilha, cravo, tá? Ouro, indígenas, então era preagem, prospecção e drogas do sertão. Em 1693, foi feita uma carta régia do rei, permitindo que religiosos viessem para cá catequizar indígenas. Então, jesuítas, carmelitas, principalmente, da Companhia de Jesus, vieram para cá, para a Amazônia, para poder colonizar nossas terras. Vamos continuar, então, portanto. Se tiver interferência aqui do meu neném. Vamos para o terceiro ciclo aqui, ó. O ciclo do ouro. O ciclo do ouro no Vale do Guaporé. O Vale do Guaporé é o rio que banha o estado de Rondônia, na região de Costa Marques, e chega até a região de Cuiabá, surgindo, portanto, a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. Então, o povoamento tanto da região lá de Cuiabá, do Mato Grosso, e uma parte do povoamento do estado de Rondônia, antes de ser estado, portanto, mas da região do Vale do Guaporé, se deu graças ao ouro que foi encontrado naquela região. Primeiro a descobrir o ouro foi o Miguel Subtil, e por causa da descoberta do ouro, ele descobriu o ouro no rio Cuiabá, surgiu a cidade de Cuiabá, certo? E aí, lembrando, né, que o rio Guaporé, ele banha o estado de Rondônia e também banha o Mato Grosso. Em 1734, teve descoberta em outros rios afluentes
do rio Guaporé. Então a região do Guaporé começou a ficar muito movimentada. Geralmente onde tem ouro, você sabe que tem uma fofoca, né? Que é a união de vários garimpeiros. Nessa época não era dragagem, tá? De draga, e sim a prospecção manual feita com bateia. Ouro de aluvião, nosso ouro é de rio, e de faísca, que é aquele tipo de ouro que é encontrado facilmente na natureza. Por causa dessa grande movimentação aí que deu no Mato Grosso, e um pouco de pessoas vieram aqui para povoar a região de Costa Marques, o governador do Mato Grosso, o Dom Antônio Rolim de Moura, grava esse nome, Dom Antônio Rolim de Moura, que homenageia a cidade de Rolim de Moura, vai criar a capitania do Mato Grosso em 1748. Então, lembrando que essa parte do Vale do Guaporé pertencia ao Mato Grosso. Qual era o objetivo na época, né? Era resguardar a região para impedir que aventureiros espanhóis roubassem o ouro de lá. Entendeu? Povoar, criar fortificações, defender e expulsar aventureiros que viessem roubar o ouro de lá, principalmente espanhóis. E aí, né, o papel do Dom Antônio Rolim de Moura foi a de criação da capitania do Mato Grosso e a criação também da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. Foi a primeira capital do Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, tá? Aí qual foi o declínio dessa região? Isso é apenas um resumo, ok, gente? Nada muito aprofundado. Qual foi o declínio? A falta de ouro. A escassez na produção de ouro nessa região. Outra situação, muito longe. Região muito longa, muito extensa, difícil contato com a metrópole para poder vender esse ouro. Então, como começou a faltar ouro e também era muito difícil o transporte do ouro, as doenças que os garimpeiros pegavam, malária, doenças tropicais, né, acabaram levando ao abandono da região do Vale do Guaporé, do Vale do Rio Guaporé, isso mesmo, Vale do Rio Guaporé, por causa dessa decadência. Vamos para o próximo. A defesa do território. Como é que eles fizeram a defesa do território do Vale do Guaporé? Construindo fortes, tá? A necessidade de construir fortes foi muito grande, até porque o Brasil ainda estava em disputa entre portugueses e espanhóis. Lembrando que existia um tratado chamado o Tratado de Madrid, de 1570, conhecido como Tratado do Uti Possidetis. A terra é daquele que possui. Então, para possuir, tinha que colocar uma fortificação ou uma vila com pessoas. Aí, passaram para o engenheiro Domingos Sambucetti e Ricardo Franco, inclusive tem uma série de elevados, montanhas, lá no Mato Grosso, conhecido como Montanha Ricardo Franco, ou Elevado Ricardo Franco. Vieram para cá, para a região do Vale do Guaporé, para construir o forte, utilizando mão de obra indígena e escrava. Difícil, hein? Pense a construção de um forte complicado. Pedras e cal vieram de Belém e vários outros produtos vieram até de São Paulo, de navio. Então, esses navios muitas vezes afundavam no rio, com milhares de quilos de pedra, com canhões. Demorou alguns anos para a construção desse forte. Começou em 1776. Doenças, malária e outros tipos de enfermidade. Inclusive, há relatos de beriberi, que é a falta de vitamina E no organismo. Tá certo? O Forte Príncipe da Beira é considerada a maior edificação militar portuguesa fora da Europa. E é lindo, 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 lindo. Quem já foi lá sabe o que eu estou falando. Bem, vamos para o próximo ciclo. Como é uma revisão curta, pequena, primeiro ciclo da borracha. O primeiro ciclo da borracha ele acontece entre 1872 e 1912. Lembrando que nesse período o mundo passava pelo boom da Revolução Industrial. A professora Ellen sabe muito bem do que eu estou falando. A Revolução Industrial estava a todo vapor, a invenção do trem, do telégrafo, do Zeppelin, né, que é o dirigível, o primeiro telefone inventado,
o cinema estava sendo inventado nesse período, o rádio. E aí, os portugueses, os aventureiros que andaram pela Amazônia, encontraram látex em tribos de indígenas. Eles já utilizavam látex, bolas de látex, até brincavam com bolas de látex. E isso chamou a atenção desses aventureiros, que começaram a entrar na mata amazônica à procura desse produto que é retirado da seringueira, da Héveas brasiliense, transformado em borracha através de um processo conhecido como defumação. Embaixo de uma cabana na floresta, eles colocam fogo em algumas lenhas e produzem muita fumaça e ficam passando o leite em cima de um espeto de madeira, logicamente, e aí vão rolando, e a própria fumaça seca o produto, transformando numa bola muito grande de borracha. Cerca de 50 quilos, muitas bolas tinham, chamadas de pelas de borracha. Qual que foi a importância desse produto para o mundo? A importância foi que esse produto demonstrou ser muito bom para a fabricação de pneus para aviação, para automóveis, para motos, bicicletas, etc. E aí, alguns empresários importantes aproveitaram a oportunidade e levaram esse produto para os Estados Unidos. Entre eles, o Charles Goodyear. Goodyear é uma marca de pneus muito famosa. Ele inventou um processo chamado de vulcanização, deixando a borracha mais dura, e aí utilizada em pneus. E aí, nesse momento, nós vamos ter a migração de muitos nordestinos entre 1877 e 1879, até porque nesse período teve uma seca devastadora, principalmente no Ceará, e eles foram para os seringais da Amazônia. Chegando nos seringais da Amazônia, foram trabalhar como seringueiros, extratores de látex. Chegando lá, eles eram contratados pelo seringalista, que é o dono do seringal. O cara dava para eles uma boroca, que é uma mala para colocar os seus víveres, uma cachaça, uma rapadura, uma farinha, um facão. Usava um chapéu com uma lamparina acesa na cabeça, uma rede, uma bota, uma calça, um par de camisa, e ia trabalhar na selva. Para poder encontrar uma seringueira, muitas vezes o cara andava 10 quilômetros para encontrar uma, depois eu dava mais 5, mais 6, mais 8 para encontrar outra, e assim sucessivamente. Era muito difícil a vida nessa região. Para poder se alimentar, comiam caça, e quando não tinha dinheiro, ou não tinha como pegar caça, comprava fiado na lojinha do barracão, que era do dono, o seringueiro. Comprava no caderno fiado, então o cara anotava no caderno o que o cara precisava para comer, para sobreviver de forma fiada. Ó, eu quero farinha, eu quero um pouco de rapadura, preciso de munição, preciso de um facão novo, de uma lima para... E isso tudo só ia endividando cada vez mais o seringueiro, que vivia num processo de uma dívida eterna, não saía da dívida. Esse sistema era chamado de sistema de barracão. Certo? Vamos para o próximo. Slide número 6. Questão do Acre. Então, esses seringueiros foram adentrando a floresta, chegaram no Acre. Lembrando que o Acre pertencia à Bolívia, cujo nome era Aquiri. Certo? Era o Aquiri. Então, os brasileiros entraram na Bolívia e começaram a retirar o látex. Os bolivianos não gostaram, porque acharam que isso era uma invasão, que eles queriam tomar o território. E várias vezes tentaram expulsar os acrianos de lá. Inclusive, um gaúcho que estava no meio dos nordestinos, chamado Plácido de Castro, vai comandar uma revolução acreana, e consegue expulsar os bolivianos da região. Os bolivianos criaram até um sindicato, com os Estados Unidos. Olha a malandragem na época. Se juntaram com os americanos para expulsar os nordestinos. Criaram um Bolivian Syndicate, dando aos americanos o privilégio da extração do látex. Mas foram barrados pela Revolução Acreana. Para que não ocorresse um problema diplomático entre Brasil e Bolívia,
os bolivianos ficaram muito revoltados com essa situação da invasão de brasileiros na região, entraram em contato com o governo brasileiro na época. E aí, em 1903, foi feito um tratado conhecido como Tratado de Petrópolis. Foi feito na cidade de Petrópolis. Aí já não era nem mais Dom Pedro II, nós já estamos na República. Eu não vou arriscar aqui, eu até esqueci o nome do presidente, não sei se era o Hermes da Fonseca, não quero arriscar para não fazer você errar, tá? Mas era o presidente da República que, na época, assinou um contrato com a Bolívia que dizia o seguinte: o Brasil compraria a Bolívia por 2 milhões de libras. Receberia o Acre em troca, porque o Acre tem muita seringa, a árvore que tira o látex. E aí daria 2 milhões de libras e a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, para escoar a produção da Bolívia. Porque a Bolívia tinha passado por uma crise com o Peru e não tem saída para o mar, a não ser indo para o Peru ou vindo pelo Brasil. Como eles estavam bloqueados pelo Peru, eles não podiam ir pelo Peru. Só poderia chegar a escoar sua produção de borracha, de qualquer outros produtos, utilizando terras brasileiras. Então, o acordo foi esse. Nós compramos o Acre, pagamos 2 milhões e vocês podem utilizar a nossa estrada de ferro para poder escoar a produção de vocês. Através dos rios, né? Dos rios Madeira e Mamoré. Rio Mamoré é aquele que sai, que chega em Guajará-Mirim, atravessando ali você tem Guaiará-Mirim. Por isso que o nome é Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Pode deixar ele. Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Que é os dois rios que ligam, os rios principais dessa história. Construída a Estrada de Ferro, ou melhor, iniciado o acordo, né, foi feito ali um trabalho de planejamento. Então, nós vamos ter Quentin Quevedo, que era um militar boliviano, que ele navegou o Rio Madeira para fazer um levantamento para o governo português e disse bem assim para o governo português: olha, temos duas alternativas. Uma, construir uma estrada de ferro, e dois, canalizar o rio. Só que canalizar o Rio Madeira, para quem conhece o Rio Madeira, quem já foi na Cachoeira do Teutônio, a própria Cachoeira de Santo Antônio, na época da cheia, meu Deus do céu, é impossível. Seria um empreendimento gigantesco, até porque o nosso rio é um rio muito caudaloso, muito forte suas correntezas. Então, essa ideia de fazer a canalização foi lançada por terra. Aí lançaram a segunda ideia, fazer uma ferrovia. Mas quem faria a ferrovia? Uma empresa brasileira, norte-americana, inglesa? Então, a princípio, foi uma empresa inglesa, a Public Works, sob a liderança do coronel Churchill, Winston Churchill. Ele contratou a empresa Public Works, pegou dinheiro emprestado na Bolsa de Valores, depois convocou a Pinching Collins e começa um trabalho da construção a partir da região de Santo Antônio do Alto Rio Madeira. Nada mais é do que a região de Santo Antônio. Aí iniciaram ali um pequeno vilarejo. E aí eles pensavam: vamos construir essa ferrovia, vai ser rápido. Meu irmão, não conseguiram fazer nem 7 quilômetros de estrada de ferro. Primeiro, região isolada. Segundo, em época de chuva abundante, alagava. Terceiro, o ataque incessante de mosquitos Aedes aegypti, Carapanã. Então, ele já, nas primeiras fases da implantação, desistiram. Aí saíram do empreendimento, tentaram outras vezes e não conseguiram. Só veio dar certo a construção quando o norte-americano, o Percival Farquhar, que também foi indicado pelo coronel Churchill, entra com a empresa May, Jack and Randolph e cria a Madeira-Mamoré Railway Company e começa a construção. Só que aí ele pensa o seguinte: essa região é alagada, há ataques de mosquitos, muita gente morre aí, então vou recuar 7 quilômetros para o ponto mais baixo, a cidade de Porto Velho, que tem esse nome porque o lendário Velho Pimentel, dizem que é por causa de um lendário velho que morava ali. E também falam que ali era um porto antigo da Guerra do Paraguai, por isso que é Porto Velho, dos militares. Aí começa ali a construção da estrada de ferro, com
a parte que tem ali a oficina dos trens, começa tudo ali. 21 mil operários vieram de 50 nacionalidades diferentes, entre eles barbadianos, espanhóis, italianos, indianos, há relato até de asiáticos, vindos para a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Só que chegando aqui, eles não contavam com o maior problema, que era a malária. E o beriberi, que era uma doença causada pela falta de vitamina E, porque eles só comiam comida enlatada. Para poder superar essa situação, foi contratado o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que inclusive também na sequência constrói o Hospital da Candelária, que para a época era um hospital moderno para aquele período. Além disso, dentro das dependências da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré vai ter lavanderia, vai ter o Hospital da Candelária para ajudar os trabalhadores, vai ter uma delegacia, uma cadeia, vai ter uma série de benefícios trazidos pela Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Então, muita gente morre, muita gente morre. O Oswaldo Cruz vem, junto com Belisário Pena, um médico importante também da história do Brasil, para combater o mosquito, para trazer para a região saneamento, combate às doenças locais. Começa, então, o processo de construção, e aí fica de 1907 a 12, 1907 a 1912, a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Morreu muita gente, inclusive tem um relato de que cada dormente representa uma vida, né, de um trabalhador. Isso é uma lenda, mas ficou esse detalhe. E a ferrovia Madeira-Mamoré também recebeu um segundo nome, que é Ferrovia do Diabo, por causa da dificuldade das mortes de pessoas naquela região. A ferrovia não durou muito tempo não, porque logo que ela terminou, em 1912, nós vamos ter a decadência da borracha, porque o nosso látex ele foi roubado e foi vendido pelo Charles Wickham. Ele roubou sementes e mudas de plantas e levou para a Malásia, coroa britânica, se apossou das nossas sementes, levou para a Malásia e plantou num sistema chamado de plantation, uma planta do lado da outra. E aí entrou em decadência o nosso seringal, porque quando cresceu lá, né, eles começaram a explorar lá. Era muito mais rápido, muito mais barato e muito mais fácil do que a nossa exploração, que o cara tinha que andar quilômetros e quilômetros e quilômetros dentro da mata. Ok? Da ferrovia, nós vamos ter a fundação da cidade de Porto Velho. Nasce em 1914. Lembrando que nós só tínhamos 2 municípios nesse período, que era Guajará-Mirim e Porto Velho. Guajará-Mirim nasceu dessa extração do látex também, e Porto Velho. Depois, com a criação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, outras localidades surgiram, Nova Mutum, Abunã, e por aí vai, ok? Vamos continuar então. Hospital da Candelária. Como eu já disse para vocês, os médicos sanitaristas Oswaldo Cruz e Belisário Pena vieram para cá para construir esse hospital, para dar suporte aos trabalhadores. Aí o governo teve a ideia de trazer linhas telegráficas que ligassem a região norte, no caso Porto Velho, até a cidade de Cuiabá. Então, o Marechal Rondon, Cândido Mariano Rondon, teve essa incumbência de levar linhas telegráficas até lá. Então, foi uma equipe sair daqui de Porto Velho até Cuiabá e uma sair de Cuiabá até Porto Velho se encontrando na região de Vilhena. Seria essa a condição. Então, o Cândido Rondônio o Cândido Mariano Rondon vai usar boa parte também da própria linha do trem, né, para fazer o traçado das suas linhas telegráficas. E depois vai embora, seguindo a estrada de ferro e indo embora, seguindo adiante, até chegar em Cuiabá. No meio do caminho, ele encontra diversas tribos indígenas, tribos valentes, de indígenas valentes. E aí, ao invés dele combatê-los, ele vai fazer
um trabalho de procurar fazer um contato pacífico com os índios. Inclusive a frase morrer se preciso for, matar nunca, saiu da ideia dele, sua boca praticamente, porque ele não queria ter contato violento com os indígenas, e sim preservar sua cultura e sua história. Por causa dessa linha telegráfica, nós vamos ter, ao longo do surgimento da linha telegráfica ali, surgimento de Vilhena, Pimenta Bueno, Ji-Paraná, Ariquemes, e logo após, né, alguns anos depois, com a construção da estrada BR-364, nós vamos ter outras cidades surgindo, beleza? Continuando então. Segundo ciclo da borracha. Como eu disse para vocês, o nosso ciclo da borracha entrou em decadência. A estrada de ferro ficou parada. Só servia de transporte de pessoas. E aí, o mundo entra em guerra entre 1939 e 1945. O Japão ele bloqueia o envio de borracha da Malásia para o Ocidente. E aí os americanos que precisavam muito da borracha lembram que no Brasil existiam seringais abundantes e entram em contato já nessa época com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas assina um tratado chamado Acordos de Washington. O Brasil reativa a estrada de ferro Madeira Mamoré, chama 60 mil soldados, chamado de soldados da borracha. Okay? Qual era o papel dos soldados da borracha? Tirar a borracha no meio do seringal. Principalmente nordestinos que em busca de uma melhor vida, fugindo da seca, fugindo da miséria, fugindo das dificuldades da vida deles. É criado o SENTA, Serviço Especial de Mobilização para Trabalhadores dos Seringais, SENTA. E aí eles vão trabalhar na extração do látex com a promessa de ficar rico, olha só, eles iam ganhar $100 por mês do governo norte-americano e depois iam ganhar terras. Só que o dinheiro vinha para o Brasil, ia para a mão do seringalista, o seringalista não dava o dinheiro para o trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador estava endividado no sistema de barracão com os seringalistas. Foram enganados. Quando acabou a guerra, eles ficaram aqui por Rondônia e pelo Acre, ou descendo o Rio Madeira, as regiões abaixo do Rio Madeira. Na sequência, Getúlio Vargas veio fazer uma visita na cidade de Porto Velho em 1940, fica aqui alguns dias, fica 3 dias, na verdade, visitando o nosso município, a convite do Aloísio Pinheiro Ferreira, que era superintendente e, ao mesmo tempo, prefeito da cidade. E aí, nessa visita que ele veio aqui, depois ele vai embora, ele, lá da cidade do Rio de Janeiro, ainda não existia Brasília, ele criou o Território Federal do Guaporé em 13 de setembro de 1943. O primeiro governador do Território Federal do Guaporé, preste atenção, era Aloísio Pinheiro Ferreira. Passado o tempo, passado o período, em 1956, quem está no poder como presidente da República, Juscelino Kubitschek, JK, em homenagem ao Marechal Rondon, ele muda para Território Federal de Rondônia em 1956. Mineração, colonização moderna, nos anos 60 e 80. Mineração da casterita e do ouro. Em 69 é descoberto casterita, na região de Bom Futuro. Lá a casterita é o estanho, metal muito importante. A liga de estanho é utilizada em revestimento de aeronaves. E o mundo inteiro precisa desse tipo de minério. E o Brasil, se não me falha a memória, eu posso estar até errado, né? É o maior produtor de estanho do mundo. Tá certo? Ouro. O ouro descoberto no Rio Madeira, principalmente no Rio Madeira, vai ter uma intensa garimpagem do rio, balsas e dragas vão chegar no Rio Madeira para fazer essa extração do ouro, que na época era permitido, agora é proibido por causa da utilização do mercúrio, que é um produto que danifica os plânctons do rio, né? E o peixe come aquele mercúrio e passa para o ser humano, para o nosso organismo. Colonização agrícola. A colonização agrícola, que também é um fator importante da nossa história, ela acontece com os projetos de colonização do INCRA, principalmente os PICs, Projetos Integrados de Colonização, o Polo Noroeste, e nós vamos ter o Planafloro mais na frente.
Nós vamos falar um de cada um, né? O INCRA vai distribuir terras para quem quisesse povoar o estado de Rondônia. Então, pessoas do Paraná, pessoas do Sul, Centro-Oeste, vieram levas de imigrantes para cá, para construir a nossa região. Cacoal, Rolim de Moura, Montenegro, Pimenta Bueno, foram criadas a partir desse momento. Vamos falar agora do primeiro governador do estado de Rondônia. Tá? O primeiro governador do estado de Rondônia foi o Jorge Teixeira, o Teixeirão. Ele foi nomeado com a missão de transformar nosso território em estado. E aí, no dia 22 de dezembro de 1931, na Lei Complementar número 41, ele cria o estado de Rondônia. E a instalação do estado de Rondônia acontece no dia 4 de janeiro de 82. Hoje, Rondônia conta com 52 municípios. 52 municípios. A nossa economia é baseada no agronegócio. Nós temos vários tipos de agronegócio aqui, desde a soja, milho, café, muito importante na nossa produção. Temos a madeira também, que é vendida, tem muita madeira aqui em Rondônia. Pecuária e a produção de energia hidroelétrica. Nós temos 3 grandes produtoras de energia hidroelétrica: Santo Antônio, a Santo Antônio, Jirau, tá? Jirau, e a Samuel. E a população do estado de Rondônia hoje é aproximadamente 1.800.000 habitantes do nosso estado. Alguns dados importantes, no período aí, e o governador em destaque. Entre 1943 e 56, no território federal do Guaporé, Aloysio Pinheiro Ferreira foi o primeiro governador. Entre 1956 a 81, no território federal de Rondônia, nós vamos ter o coronel Jorge Teixeira como primeiro governador. Em 1982 para hoje, nós tivemos o Jorge Teixeira, depois o governador eleito Jerônimo Santana, e aí passaram vários governadores, Jerônimo Santana, nós tivemos Valdir Raupp, nós tivemos depois do Raupp o Bianco, depois do Bianco o Ivo Cassol e agora o Marcos Teixeira, sem contar os suplentes e sem contar as reeleições. Beleza? Então, minha aula, humilde aula é essa, tá, gente? Não sou especializado em história de Rondônia, tá bom? Estou começando esse ano a dar aula de história de Rondônia, então tenham paciência comigo. Um abraço para todos e uma satisfação estar com vocês.